Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia Artes. E depois de muito tempo, eu finalmente quis fazer esse vídeo para falar de Artist Stars um pouco mais a fundo. Sim, eu acabei excluindo os vídeos que eu fiz dessa história que eu criei, porque digamos que não estava muito maduro e agora eu meio que queria fazer um remake, mas não tenho ânimo para fazer um remake porque é uma história longa. Então, eu quero focar em outras histórias que eu estou fazendo também. Então, eu basicamente irei resumir um pouco de Artist Stars aqui no canal e contar uns detalhes mais a fundo que eu jamais imaginei que iria acabar abordando no Artist Stars. Além do tema relacionado a bullying, essas coisas, eu acabei abordando um assunto muito mais profundo que, nossa, é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Bom, Artist Star significa estrelas artistas, traduzidas do inglês para o português. E eu quis criar essa história para poder dar uma fugida um pouco da realidade do que eu estava passando. Então, eu quis criar como se fosse um universo onde eu pudesse, sei lá, descansar um pouco minha mente, pensar em coisas alegres, pensar em coisas boas. Então, eu criei essa história Artist Stars, onde é basicamente o nome de uma escola chamada Estrelas Artistas, que é onde alunos super talentosos que gostam das áreas de arte e acabam indo estudar, onde eles aprendem várias coisas que podem ajudá-lo a desenvolver as técnicas. E basicamente é um lugar dos sonhos que eu imagino. Uma escola onde, sei lá, eu pudesse desenvolver muitas minhas habilidades. Tanto que os meus desenhos começam meio, vamos assim dizer, iniciantes, para depois eles irem melhorando muito. E foi graças a essa primeira história que eu fiz que os meus desenhos foram ficando assim como eles são hoje. Então, durante a história vocês vão ver como os desenhos também vão evoluindo. A escola Artist Stars, ela é como se fosse uma arquitetura muito bonita, parecendo até um castelo, mas onde há algumas tecnologias meio avançadas, vamos assim dizer. E o primeiro personagem que eu irei apresentar além de mim é o diretor da escola, o diretor Leonard Gold. Ele me apresentou a escola, me apresentou a Artist Stars. Ele é uma pessoa super gente boa, atenciosa e tem um estilo bem peculiar, vamos assim dizer. E além dele ser diretor, ele também era professor e o cientista de lá. E foi ele quem teve a ideia de construir essa escola, Artist Stars, em homenagem à filha dele, que depois eu irei falar dela. Depois de todas as apresentações, eu tive meu primeiro dia lá e a professora apresentou a classe. Mas quando tinha dado a hora de sair, eu me deparei com um trio. E a líder desse trio era justamente Carolina. Ela fazia muito bullying comigo lá no jardim de infância e eu nunca soube porquê, mas ela sempre me tratava meio mal. Meio, quero dizer, muito mal. Ela juntava um grupinho e fazia todas ficarem contra mim, zoava minhas atividades e muitas outras coisas, mas que eu prefiro não comentar. E infelizmente acabei me deparando com ela de novo e ela me reconheceu e já foi fazendo fofoca para as amiguinhas dela. Eu não sei se é inveja ou se ela desconta os problemas pessoais da vida dela em mim, mas é um mistério até hoje que eu nunca irei saber. Eu acho que não. Mas depois disso eu encontrei um garoto super legal, chamado Robert. Ele amava dançar e ele me ensinou alguns passos de hip hop dentro de uma sala de dança. Foi muito divertido, mas o que eu mal sabia era que a Carolina era apaixonada por ele, só que ele nunca se importou muito com ela. Então ela ficou espiando atrás da porta, e eu nem percebi. Um detalhe importante que eu me esqueci de mencionar é que todos os meus amigos que eu irei fazer durante essa história, eles representam um pedacinho da minha personalidade. Inclusive agora irei falar da Layla Cat, uma menina que basicamente ama tecnologia e ela até se isola um pouco das demais pessoas, porque ela gosta de ficar no canto dela, no espaço dela. Ela é muito reservada por conta de umas coisas que aconteceram, que ela prefere se afastar um pouco das pessoas e ficar só nesse mundo meio virtual. E ela meio que era irmã do Robert, mas ela meio que tratava ele como se fosse um lixo e tal, expulsava ele e não queria ter muito papo. Ela realmente tinha umas características bem rebeldes, mas apesar disso, ela era uma boa pessoa.
bons amigos. É nesse momento da história que nós conhecemos a tão misteriosa filha do diretor, a Stargold, que o seu nome significa Estrela de Ouro. Ela, sim, é uma menina de ouro, ela tem muito potencial, mas ela tem uma insegurança muito forte que a impede de ser uma estrela artista, algo que ela tanto sonha. E descobrimos, através das conversas que eu tive com ela, que ela odeia Lee Stars, porque o pai dela anda muito ocupado no trabalho e ele anda investindo muito na Lee, porque a Lee é uma menina que tem muitas chances de ser uma estrela artista. Ela é muito destaque entre as outras. Ela é uma menina super alegre e divertida que conquista o coração de todos, a popularzinha. Mas antes dela, a Stargold que tinha esse destaque. Mas depois que ela chegou, toda a atenção foi voltada para ela. E o pai dela se dava super bem com a filha e tal, mas depois de um tempo ele acabou ficando muito ocupado e não deu muita atenção para Stargold. Então isso fez com que ela tivesse ciúmes e foi aumentando ainda mais depois que o menino que ela gosta é apaixonado pela Lee. Sim, ela é apaixonada pelo Edward e ele gosta da Lee. Pra ferrar ainda mais a situação, né? E calma que só vai piorar ainda mais. Ela é muito mais a fundo do que simples ciúme ou inveja. Então a Stargold me fez a seguinte proposta. Eu ajudava ela a ser uma estrela artista, já que ela não conseguia mais isso sozinha e ela precisava de ajuda. E ela me ajudava a ser uma estrela artista e superar a Carolina, mostrar pra ela que eu não sou fraca, que eu posso vencê-la. E ela iria me ajudar a superar esse bullying todo também. Então eu decidi aceitar. E quem sabe ajudar ela a se enturmar com as pessoas novamente e recuperar a autoconfiança dela. Eu só aceitei por esse motivo. E foi por causa da Stargold que eu acabei chamando a atenção da Layla, a menina das tecnologias. Quando a Layla viu que eu estava conversando com a Stargold, ela não acreditou, porque há anos ela não se abria com mais ninguém. E comigo ela estava conversando, então a Layla meio que ficou impressionada com isso. E isso fez ela despertar uma grande curiosidade em mim. A Layla queria conversar comigo, queria descobrir mais sobre mim, sobre meus talentos, e isso despertou uma curiosidade. E isso até fez ela se aproximar um pouco mais do Robert, o irmão dela, e meio queria ajudar a melhorar um pouco essa distância social que ela tinha.